nós teremos uma convidada muito especial neste momento aqui conosco. Eu convido ao palco a Mara Hartmann, que fará a apresentação do livro Lia Rocha e a Mantinha Pereira. Lia Rocha e Mantinha Pereira, de Amara Hartmann, é um livro infantil que mistura fantasia e folclore brasileiro para contar a história de Lia, uma menina que enfrenta desafios por ser diferente, com seus cabelos roxos. Ao longo da narrativa, ela passa por um processo de autoconhecimento e descoberta, conectando-se à figura de Mantinha Pereira, que simboliza força e identidade. A obra aborda temas como aceitação, diversidade e pertencimento, incentivando as crianças a valorizarem as suas singularidades. A Mara Hartmann é atriz, fundadora e cofundadora da produtora Romã Atômica. É formada em teatro e atuou na novela Dona de Mim, da TV Globo, como a personagem Rosa, de Sueli Franco, ainda jovem. Publicou os livros infantis A Comadre, Fulozinha e A Magia da Tiba, em 2018. Maria e as 12 Flores, em 2021. E Os Labachos e as Chuvas, em 2023, além de ter seu trabalho premiado pelo caderno Onde Caber, do Itaú Cultural. Como produtora, já realizou produção local de diversos shows, espetáculos, palestras e, na Romã Atômica, em 4 anos, aprovou mais de 18 projetos culturais em editais. Conosco, então, Lia Rocha e a Matinta Pereira. Oi, obrigada, Jéssica. Bom dia, pessoal. Ih, eu acho que dá para ser mais animado, hein? Vou fazer de novo, peraí. Bom dia, pessoal. Bom dia. Ai, gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Queria muito agradecer ao Undime, toda essa equipe maravilhosa, pelo convite. Eu estou aqui hoje para ler esse livro aqui que eu escrevi. Chique, né, gente? Não é legal? Pois é. É uma batalha tão grande, gente, escrever um livro, juro. Eu fico boba às vezes, mas enfim. E aí, esse livro, ele fala de uma lenda que ela é pouco conhecida por aqui, que é a lenda da Matinta Pereira. Eu queria saber se alguém conhece a lenda da Matinta Pereira. Você levantou a mão. Posso ir até aí ou não? Melhor não. Alguém conhece? Não? Ninguém? Ah, então vou lá, peraí. Peraí que eu vou rápido. Alô, oi. Acho que está desligado. Conta pra gente, qual é o seu nome? Franco. Franco, como que é a lenda da Matinta Pereira? O ano passado eu participei de uma palestra de um professor do Rio de Janeiro que ele falou que a Matinta Pereira é o Saci Pererê em algumas regiões. Eu não sei se... Mais ou menos. É um pouco diferente. Mais alguém? Não? Jennifer não sabe? Ah, tá. Mas então eu vou contar pra vocês. Pode ser? Essa é a minha versão da lenda da Matinta Pereira, que é esse livro aqui, que eu falei pra vocês, que eu escrevi, que eu acho muito chique. E a minha história, ela começa assim. Era mais um dia na escola Pirlim Pim Pim. A Lia saiu da sala enquanto a aula ainda acontecia, na frente de todo mundo, e foi para um banheiro que ficava no andar de cima da escola. No último andar, só tinha 2 salas. Por isso, ela achava que aquele banheiro era ideal para chorar. Ela sentou na privada, abriu seu caderno, e nele estava escrito em letras garrafais: "Ninguém gosta de você, Lia Rocha." E aí ela começou a chorar. E ela sabia que era mentira aquilo, porque ela tinha o seu melhor amigo, o Lucas, sua tia, a sua avó.
mas nenhum deles ia conseguir consolar ela no banheiro do último andar da escola, sabe? Então, ela pegou aquela folha, arrancou e jogou no lixo. Aí ela abriu e na folha seguinte estava escrito: "Você quer se aparecer, é?" Ela fechou o caderno e chorou, porque ela tinha que voltar para a sala e, enfim, ela ia pedir um caderno novo para a avó dela, ela sabia que ia ficar tudo bem. Mas ninguém na sala podia ver que ela estava chorando tanto assim, sabe? Quando ela finalmente se acalmou, ela voltou para a sala de aula e, enquanto ela caminhava pelos corredores, ela ouviu um grito de coruja. Ela parou e procurou no céu e ela não encontrou nada, mas ela respirou e ela sabia que o dia acabaria loguinho para ela voltar para casa. Quando ela chegou na sala, estava tendo aula de português. E a professora tinha pedido para que cada um dos alunos escrevesse um pouco sobre si mesmo em terceira pessoa. A atividade da Lia dizia o seguinte: Lia é uma menina de 10 anos que mora em uma casa na árvore com a sua avó e a sua tia. Uma casa na árvore, tipo aqui no Mavisa que tem, né, gente? Vocês viram? Depois vocês procuram, é a casa da Lia Roxa. A Lia é uma menina normal, mas ela tem o cabelo roxo. Não, ela não pintou o cabelo. Ela nasceu naturalmente com o cabelo roxo. Ela não ficou muito feliz com o resultado da atividade, mas ela falou: bom, é isso mesmo que eu sou, enfim. Quando ela pegou a mochila dela, ela percebeu que tinha algumas meninas na sala que estavam olhando meio estranho para ela, e ela tinha um palpite muito forte de quem tinha escrito aquelas coisas no caderno. Mas ela pegou a mochila e foi para casa. No caminho, ela começou a chorar, e ela sempre ia para casa com o Lucas, que era o melhor amigo dela. E ele falou assim: ai, não chora, Lia, eu não gosto de te ver chorar. Aí a Lia respondeu: ai, Lucas, é que é muito ruim que as pessoas não gostem de mim por causa do meu cabelo, que é uma coisa que eu nem escolhi ter. E aí o Lucas falou: mas eu não entendo como você pode ver isso como uma coisa tão ruim, Lia. Se as pessoas acham seu cabelo esquisito, isso é um problema delas. Ter o cabelo roxo faz de você uma pessoa muito radical. Eu ia adorar ter nascido com cabelo azul. Eu aposto que ia ser super divertido. Imagina só, a gente ia ser tipo super-heróis, sabe? Aí a Lia falou: ai, Lucas, mas eu não quero imaginar, não. Eu só queria ser uma pessoa normal. Quando ela chegou no fim do caminho, chegando perto da casa dela, ela olhou a escada que subia até a casa na árvore. E quando ela começou a subir, ela percebeu que tinha alguém dentro da casa dela que não era nem a sua avó e nem a sua tia. Quando ela foi chegando, ela falou: ai, ela ficou com muita vergonha de ter chorado o caminho todo e falou: ai, eu não quero que ninguém veja que eu chorei tanto assim. Então ela se escondeu atrás da janela. E ela ouviu uma conversa. Luna, mas eu nunca ouvi um grito tão aterrorizante. Eu tenho certeza de que era. E aí, a Lia logo reconheceu de quem era a voz. Era da Dona Cida, a fofoqueira do fim da rua. Ela gostava muito de ir na casa da Lia para fofocar, sabe? E aí, quando ela percebeu, a tia Irene dela falou: mas por que você ficou com medo, Cida? A gente mora na beira da mata, escuta animal gritando todo dia. E aí a Cida falou: ai, minha filha, mas esse grito era outro. Não era como os gritos de todo dia. Eu senti o horror subindo pelas minhas pernas, arrepiou todos os meus pelos. Eu vi que a minha hora tinha chegado. A avó da Lia era uma pessoa muito doce, mas falava muito pouco. Então ela falou o seguinte: Dona Cida, a Matinta Pereira sempre existiu, você sabe muito bem. E aí a avó falou também: mas o grito dela não significa que você vai morrer. Sabe, é certo que muitas pessoas são levadas logo após ouvir o grito, mas é muito pelo medo, porque elas saem correndo desesperadas e acreditam que em algum momento a sua hora vai chegar. Mas aqui em casa a gente acredita que é diferente. Eu e a Irene, a gente acredita que quando a Matinta vem, é porque você está fazendo alguma coisa errada que você precisa melhorar.
Aí a dona Cida falou, mas como? E aí a tia Irene falou, pensa aí, dona Cida, a senhora não está fazendo nada de errado, não? E ela falou, ai, eu não consigo imaginar, minha filha. Aí a tia Irene falou, bom, então é melhor você começar, né? Enfim, mas eu acho que é melhor a senhora ir, porque a Lia não vai aguentar ficar tanto tempo agachada atrás da janela, né, Lia? E aí a Lia levantou e falou, como você sabe? E aí a avó dela falou, a avó Luna sempre sabe. Aí a Lia foi correndo para o quarto dela e estava meio chorandinho assim, mas ela não reparou muito a dona Cida, sabe? Então, ela foi. Depois que a dona Cida foi embora, a tia e a avó dela conversaram com ela, foram lá no quarto. E aí a avó falou, pronto, minha filha, agora pode falar. E a Lia falou, ai, é a Mariana, de novo. E a tia falou, mas por causa do seu cabelo, de novo. Ah, não, mas isso é um absurdo. E a Pro Rosa não faz nada, não? Não é possível que elas não consigam aceitar que você é diferente. E aí a Lia falou, as pessoas não me aceitam, tia, elas não entendem a diferença. E a tia falou, mas essas crianças precisam aprender a conviver. Onde já se viu? Quando a tia falou isso, a avó olhou para ela e ela falou, gente, eu posso ficar um pouco sozinha no meu quarto? Eu acho que eu preciso pensar um pouco. E elas falaram, tá bom, e saíram. Então, a Lia sentou na cama dela e olhou pela janela. Quando ela viu uma coruja dourada sobrevoando a casa na árvore. E ela lembrou da sua mãe, que era falecida. Ela tinha falecido quando a Lia ainda era um bebê. Ela não tinha conhecido seu pai, mas ela também não sentia muito falta. O Lucas também não tinha pai. Mas ela não sabia por quê. Quando ela olhou aquela coruja, ela lembrou da mãe dela. Na manhã seguinte, a Lia acordou e o sol estava brilhando muito forte, mas fazia um ventinho gostoso na casa da árvore. Ela colocou o uniforme dela, prendeu um cabelo num coque bem alto para tentar disfarçar e foi tomar café. Quando ela chegou, a avó tinha feito o café da manhã favorito da Lia, que era cuscuz. E aí a avó dela falou, Lia, come bastante, levanta a cabeça. Eu não passei pelo que você está passando, mas você precisa entender que a sua vida é muito mais importante do que essa menina Mariana pensa ao seu respeito. Você é diferente, Lia, e isso é lindo. Talvez você não entenda isso agora, mas um dia você vai crescer e vai entender. Concentre-se no que é realmente importante. Seus estudos, seus amigos, sua família e a sua verdadeira essência. Aí a Lia falou, a minha verdadeira essência? E a avó falou, a sua essência é a sua alma, é o que você tem por dentro do corpo, sabe? Ela ficou pensando no conselho que a avó deu, desceu da casa na árvore, encontrou o amigo Lucas e foi para a escola. E aí o Lucas falou, nossa, Lia, será que é verdade essa história da Matinta? Me dá muito medo pensar que essas lendas são reais, né? E aí a Lia falou, olha, Lucas, se a lenda da Matinta Pereira é verdade, eu não sei. Mas o que eu sei é que eu vejo corujas o tempo todo. Eu acho que deve ser até a mesma que deve ter um ninho perto da nossa árvore. Ela está sempre voando perto da minha janela. E aí o Lucas falou, nossa, mas você não tem medo dessa coruja ser a própria Matinta Pereira? Aí ela falou, eu não. Se ela quisesse me machucar, ela já tinha machucado. E olha, eu não acho que ela traga coisas ruins não, sabia? Ela sempre me pareceu tão bonita. E você sabe como eu adoro os animais. E o Lucas falou, nossa, Lia, você é tão corajosa, sabe? Hoje eu conversei com a minha mãe sobre a história da Mariana, e ela me disse que a melhor coisa que você tem que fazer é conversar com a professora. E aí a Lia falou, nossa, não, que vergonha, Lucas. Aí a professora vai falar com elas, e além de me acharem uma estranha, vão me achar uma fraca. Eu não. E ele falou, mas Lia, ela está na sala o tempo todo dia. Ela pode controlar se alguma coisa acontecer, não sei. A questão é, você não pode sofrer calada. O seu cabelo não fez mal para ninguém. E se elas se incomodam, o problema é dela. E aí a Lia suspirou e pensou, tá bom, Lucas. Tá bem, eu vou falar com a Pro Rosa. A minha essência concorda com você. E aí o Lucas perguntou, sua essência? E aí ela falou que a essência é a alma que a gente tem por dentro do corpo, enfim.
Quando ela chegou na sala, ela estava copiando a lição e eu vi umas risadas assim no canto da fundo. E ela pensou, eu preciso falar com a professora. E ela chamou a Pro Rosa e falou, Pro, eu posso conversar com você um pouquinho? Ela falou, claro, Lia, aconteceu alguma coisa? Você está com uma cara de assustada. E aí ela falou, Pro, é que sempre acontece. A Mariana, as meninas, elas ficam me zoando o tempo inteiro por causa da cor do meu cabelo. Eu não aguento mais. Eu acho que isso está atrapalhando os meus estudos, sabe? É porque o giz é roxo, é porque eu sou esquisita, porque eu sou criada por bruxas, é de tudo que eu já ouvi. E já chegou num nível que eu não consigo mais resolver sozinha. Eu preciso da sua ajuda, ou da diretora, ou da coordenadora, ou da tia da cantina, ou da tia da limpeza. E aí a professora sorriu e falou, olha, Lia, é muito importante que você divida os seus problemas. Às vezes a gente não tem como resolver tudo sozinho mesmo. E ela falou, mas o Lucas sabe de tudo, e a minha tia e minha avó. Aí a professora falou, ele sabe de tudo sobre você, mas ele não sabe de tudo sobre a vida. Então vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com as meninas, tá bom? E aí a Lia falou, não, mas aí só vai piorar, porque isso vai demonstrar a minha fraqueza. E a professora falou, então seja forte. E a Lia falou, mas é que não está dando, sabe? E a Pro falou, então tá, o que você gostaria que eu fizesse? E a Lia falou, eu gostaria que a senhora prestasse mais atenção durante a aula e que ficasse de olho para quando alguma coisa sair dos limites assim, você falar com elas, entendeu? Na hora, sabe? E a professora falou, sei sim. E a Lia falou, era isso que eu queria. Então ela disse, olha, tá bom, eu vou ficar de olho e vou falar para a diretora ficar de olho e para a coordenadora e para a tia da limpeza e para a tia da cantina. E você me fala se acontecer alguma coisa novamente? E a Lia falou, falo. Então, ótimo, até amanhã, até. E elas se abraçaram e a Lia foi para casa. Quando ela chegou, a tia dela falou, e aí, Lia, como foi seu dia hoje na escola? E ela falou, foi tudo bem. E aí, ela descobriu que a Pro Rosa tinha ligado para a tia dela e falado tudo sobre a conversa das duas. E ela disse o seguinte, olha, ela me falou que vocês conversaram sobre a Mariana. O que você fez foi muito importante, muito corajoso. Falar com a professora é o primeiro passo, mas você precisa ser forte também e confiar em você, porque todo mundo é diferente. O seu cabelo é lindo e muito da sua força pode vir das diferenças. Amar a si mesma e não precisar que essas meninas gostem de você é a coisa mais importante que você pode fazer. E aí a Lia suspirou e falou assim, tá bom, tia, é que é muita informação hoje, posso ir para o meu quarto? E a tia falou, pode. E a Lia foi para o quarto dela. E quando ela sentou na cama, ela olhou pela janela. E aquela coruja, aquela mesma coruja que sempre voava em torno da casa da árvore, estava lá de novo. E ela pensou, nossa, ela deve ter um ninho aqui. Ou não. Ou talvez ela goste de mim, sabe? Ou talvez do meu cabelo. Talvez ela goste do meu cabelo. E aí a Lia ficou muito feliz que a coruja podia gostar dela pelo mesmo motivo que as meninas não gostavam. Quando ela foi dormir e ela acordou, ela estava muito contente. No café da manhã, ela falou para a avó dela, vó, eu acho que hoje vai ser um dia muito bom, sabe? E quando ela chegou na escola, a coisa mais chocante aconteceu. O Lucas tinha pintado o cabelo dele de azul. E aí ela ficou muito feliz que ela não ia ser a única com cabelo diferente na escola, sabe? E ele falou assim, Lia, eu achei que não dava para você ser a única menina legal, sabe? Afinal de contas, todo super-herói tem o seu parceiro, né? Naquele dia, ela tinha achado uma moeda de R$1 e ela descobriu que ela tinha tirado 10 na prova de matemática. Ela estava se sentindo como uma garota de sorte, sabe? Quando ela chegou em casa, ela falou para a avó dela, sabe, eu espero que essa maré de sorte dure sempre, dure muito, dure bastante. E aí a avó dela falou, mas essa maré de sorte está dentro de você, Lia. É você que controla quando ela vem, quando ela vai. Essa maré de sorte se chama alegria. Eu sei que, às vezes, é praticamente impossível a gente se sentir feliz quando está tudo tão difícil.
Mas a gente tem que sempre se esforçar para ver o lado bom das coisas. Ela estava muito contente naquele dia. E quando ela foi para o quarto, ela queria muito compartilhar todas essas novidades com a amiga coruja dela, sabe? E quando ela chegou lá na janela, a coruja estava lá de novo. Ela olhou para a coruja e a coruja olhou para a Lia de volta. Elas nunca tinham ficado tão próximas. A Lia não sabia o que fazer. Não sabia se aproximava, se tentava fazer carinho, enfim. Mas naquele momento ela resolveu só admirar a beleza do animal. Ela tinha penas douradas e brilhantes. E ela pensou, nossa, mas existem corujas com penas douradas? Ela não sabia responder. A coruja mexeu a cabeça. Parecia olhar para o quarto e parou de novo, admirando a Lia, da mesma forma que a Lia admirava. Então, a Lia resolveu conversar com ela. Oi, muito prazer. O meu nome é Lia, eu tenho 10 anos e eu tenho cabelo roxo. Eu nasci assim. Eu estudo na escola Pirlim Pim Pim e as meninas lá me odeiam. Meu único amigo é o Lucas, ele é demais. Hoje, ele apareceu de cabelo azul para eu não me sentir sozinha. Eu moro com a minha tia e com a minha avó. A minha mãe morreu logo quando eu nasci. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei do meu pai. Mas a vovó e a titia me tratam muito bem. A gente mora em uma casa na árvore, bem alto, sabe? Aqui é a serra, sabe? Você sabe onde a gente está? Eu amo morar aqui. Eu adoro olhar para as árvores no meu tempo livre. Eu espero que elas cresçam até as nuvens e que a gente continue morando em uma quando isso acontecer. E aí a Lia respirou e falou para a coruja, você também não é normal, né? Eu nunca vi uma coruja de penas douradas. E aí a coruja fez assim com a cabeça. E ela falou, nossa, eu acho que ela entendeu tudo. E aí a coruja abriu as asas e pousou no ombro da Lia. E no começo ela ficou muito apavorada, porque ela nunca tinha estado perto de um animal assim selvagem, assim tão perto. E ela olhou as penas e ela conseguiu fazer um carinhozinho. Ela ficou com medo da garra machucar, mas a coruja foi muito delicada. E quando elas estavam tão próximas, a Lia falou, sabe, vendo você assim com essas penas, até me faz gostar um pouco mais do meu cabelo. E quando a Lia falou isso, a coruja saiu voando. E pelo canto do olho, a Lia viu que o cabelo dela começou a voar também, como se não existisse gravidade. E ela tentou primeiro prender a respiração para entender o que estava acontecendo, mas quando ela se olhou no espelho, o cabelo dela estava diferente. O cabelo dela estava brilhante, igual as penas da coruja. E pela primeira vez, naquele momento, a Lia amou a si mesma. Ela amou o cabelo dela do jeito que era. No dia seguinte, ela acordou e ela estava se sentindo muito bem, poderosa, sabe? Melhor do que no dia anterior. Ela deixou o cabelo solto e foi tomar café da manhã. E quando ela falou com a avó dela, ela falou, nossa, Lia, já estava na hora. E a Lia falou, da hora de quê? Mas eu nem estou atrasada. Aí ela falou, olha, quando você chegar da escola, a gente vai ter uma conversa super importante, tá bom? Aí falou, tá bom. Ela foi para a escola. Quando ela chegou lá, o Lucas falou, nossa, Lia, mas está cada dia mais difícil ficar parecido com você, hein? E olha que eu tentei. Quando ela virou, quem estava no fundo do corredor? A Mariana. E ela respirou, esperando que a Mariana ia falar, porque agora o cabelo dela estava mais chamativo ainda. E quando ela olhou para a Mariana falou, parece que a Miss Festival de Parintins, a Lia Roxa, encontrou um novo jeito de chamar a atenção. Não bastava ter o cabelo roxo, agora ele é roxo e brilhante? A Lia respirou e falou, Mariana, e elas se olharam e tinha uma certa surpresa no olho da Lia, porque a Lia nunca revidava, nunca falava nada com a Mariana, sabe? Ela nem sabia direito por que ela tinha chamado a Mariana. Ela não sabia o que ia falar. Mas a verdade é que aquele comentário dela não tinha machucado. Ela tinha ficado bem. Ela só precisava mostrar para a Mariana que ela não ia mais conseguir machucar ela, sabe? E aí, a Lia foi andando até ela, chegou bem pertinho e disse, obrigada pelo elogio,
Vamos, Lucas? E eles saíram, e ela falou pro Lucas, sabe, mesmo que ela continue falando essas coisas, ela não vai mais me afetar, porque agora eu gosto do meu cabelo e nenhum comentário vai mudar isso. E o Lucas falou, sabe, Lia, eu estou muito orgulhoso de você. O dia na escola tinha sido muito calmo. A Mariana não estava falando mais nada e nem fazia contato visual com a Lia. As outras meninas e os meninos ficaram encantados. E aí a Lia falava, é que uma coruja dourada pousou em mim. E aí eu fiquei assim. E aí eles respondiam, mas existe coruja dourada? Aí ela, não sei. E o Lucas falava, ela é tipo o Homem-Aranha, só que ela é a garota coruja. E ela estava muito contente quando ela foi para casa, sabe? Quando ela chegou, a avó e a tia dela já estavam esperando no topo da escada. E falaram, vem cá, Lia, entra aqui, a gente precisa conversar com você. E ela lembrou que era aquele assunto que elas tinham falado no café da manhã, sabe? Ela pensou que a tia devia ter uma boa notícia para dar para ela, alguma coisa nesse sentido. E ela foi. Aí elas pediram para ela sentar na cadeira. Ela sentou. E a avó dela falou assim, Lia, a gente precisa que você comece a imaginar penas roxas saindo do seu braço. O quê? Aí ela, só imagina. Como assim imaginar penas roxas? Ela não entendeu muito bem, mas ela resolveu tentar, né? Ela fechou os olhos, imaginou a parte dura da pena saindo de dentro do braço, subindo, crescendo. Quando ela abriu os olhos, as penas estavam lá. E aí ela não sabia o que fazer e falou assim, o que é isso? E a avó dela falou, continua, minha filha, continua. Não para agora, agora imagina essas mesmas penas e pense no seu corpo se transformando no corpo de uma coruja. Aí ela, quê? Meu corpo se transformando numa coruja? Ela não sabia se ela acreditava na maluquice da avó dela, se ela tentava, enfim, mas as penas já tinham saído de todo jeito, então ela resolveu tentar. Então ela fechou o olho e começou a imaginar as mesmas penas saindo do braço dela, subindo, chegando perto da axila, fazendo cócegas, o braço que cresce, o corpo que encolhe e os olhos que se abrem. E quando ela olhou, tudo estava diferente. Ela ouvia sons que ela não sabia nem que existiam. A boca da avó dela fazia barulho. E aí, ela parou e voltou a ser garota de novo. E aí, a avó dela falou assim, mais uma vez, minha filha. E quando você fizer, você voa. Aí ela, o quê? Nunca tinha voado antes, mas ela resolveu tentar. Então, ela fechou os olhos, as penas cresceram, os braços, o corpo. E aí, ela começou a bater. E aí, ela subiu 5 centímetros da cadeira e caiu. E aí ela bateu o braço de novo. E aí 10 centímetros e caiu. E aí ela falou, tá, mais forte. E aí bateu no teto e caiu na cadeira. E quando ela caiu na cadeira, ela era uma menina de novo. E ela falou assim, meu Deus, eu sei voar. E elas falaram, sim, a essa altura você já deve saber a novidade que a gente tinha para te falar, né? E ela falou, mas como assim? Por que vocês não me contaram antes? E a tia falou, bom, minha filha, a gente não sabia que você ia voar, né? A gente sabia que você é uma tinta pereira, como nós. E ela falou, uma tinta pereira como nós? Como assim? Aí a avó dela falou, sabe a lenda da matinta pereira? Então, ela é mais ou menos real, assim. E aí, a tia dela explicou que as tinta pereiras são um grupo de mulheres que se reúnem para fazer o bem e ações que ajudam a comunidade. E que isso existe há muito, muito tempo. Foi passado de geração em geração. Que elas tentam ajudar quando alguma coisa não está certa. E sempre se esforçam para fazer o bem. Que a força positiva delas é tão boa que algumas até ganharam poderes. A maioria das tinta-pereiras não tem o cabelo colorido. A vovó e a tia Irene, por exemplo, não tem. Os poderes só aparecem quando a pessoa nasce com uma cor de cabelo diferente. Então a Lia falou, então vocês sempre souberam o porquê do meu cabelo? Vocês sabiam o tempo todo? E a tia dela falou, sim, é que você é uma matinta pereira e você pode se transformar em coruja, assim como a sua mãe. A minha mãe? E qual é a cor do cabelo da minha mãe? E a avó e a tia
olharam para ela e falaram ao mesmo tempo: o cabelo da sua mãe era dourado. Então, a Lia olhou para as mulheres da sua vida, respirou fundo e, em sua essência, ela entendeu que nunca esteve sozinha. Fim. Muito obrigada. Vou fazer igual eu faço com as crianças. Gostaram da história? Sim? Que bom, gente. Espero que o dia hoje seja muito proveitoso, maravilhoso. Muito obrigada pela generosidade em me escutar. Obrigadão, Jimmy, pelo convite. E a gente se encontra. Obrigada, Jéssica. Nós que agradecemos. Gostamos não apenas da história, mas sempre do seu talento, da sua delicadeza, da sua generosidade. Pessoal, ela é tão generosa, não sei se vocês observaram, mas ela estava contribuindo conosco ontem no credenciamento. Ainda brinquei com ela, você está igual o Superman, põe o óculos, é uma pessoa, sem óculos é outra, né? Mas essa é justamente a característica de uma atriz tão talentosa como você. Né? Então, muito obrigada, para a gente é uma honra, uma atriz global, gente, no nosso evento. Merece uma salva de palmas ainda mais forte. Obrigada, né? Muito obrigada. Que Deus ilumine os seus caminhos. Amém. E, acima de tudo, você é uma profissional incrível no que faz, mas ali embaixo eu estava refletindo da importância de você ter escolhido tão bem a educação como uma fonte de inspiração e de trabalho na sua vida. Que você siga não só encantando plateias, mas, acima de tudo, tocando o coração das nossas crianças. Muito obrigada pela sua presença, que tornou o nosso evento, com certeza, mais especial. Imagina, Gratidão. eu que agradeço. Obrigada. Obrigada, gente. E nesse espírito lindo de afetividade, de valorização da nossa cultura, da nossa literatura, daquilo que é tão especial, né, que temos. Olha que bacana, ontem nós iniciamos o evento com contação de histórias, através do teatro. Hoje a gente tem a literatura, mais uma vez, através também da arte. Para a gente não esquecer, lembra que eu falei do cuidar de quem cuida? Aquilo que a gente oferece para os nossos estudantes também pode ser oferecido para nós. E na correria do dia a dia, quantas vezes a gente não deixa de ler um livro, uma revista? A gente fica, às vezes, tão sobrecarregado de informações que vêm no celular, e elas são importantes, não estou descaracterizando isso, mas para a gente não perder a importância do exemplo. Se nós queremos crianças leitoras, precisamos também ser leitores. Então, que a literatura seja cada vez mais valorizada. E lembrando que o PNLD está aí, né, gente, para a gente fazer as adesões, temos prazos, a gente sempre aproveita essas oportunidades enquanto Undime para a gente relembrar algumas questões governamentais.